Bom dia, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa de rádio. Já estou com a minha entrevistada aqui e nós entramos ao vivo na rádio daqui um minutinho. Liz, eu já te boto de volta, tá bom? Ok. Jay, I'm ready to go, honey. If you wanna go, I am ready to rock and roll. I'll just... Deixa eu entrar aqui e compartilhar também. Bom dia, Elza. Gente que está entrando agora, clica ali e compartilha. Jay, I am ready to go if you're ready in the studio. Bom dia, Rosane. Bom dia, Grazi. Tô falando baixinho, gente, mas porque a gente não tá ao vivo ainda, tá? Quem tá entrando ali, clica ali, compartilha. Compartilha lá na nossa família do Despertando pra Vida, gente. Oh, vai começar. ¿Cómo vivir la psicología positiva y ciencia de la felicidad de una manera práctica todos los días? Lo aprendes en este momento con el coach Dan Williams. Disfrútalo, él está contigo. Vive la ciencia de la felicidad. Bom dia! Good morning, everyone! Buenos dias a todos! Estou muito feliz por estar aqui. Você está conectado a positivoextremoradio.com. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. E eu me chamo Dan Williams, eu sou o teu host. São 8 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo aqui da Flórida. Eu estou falando da minha casa em Stuart e você está ouvindo através dos nossos estúdios lá em Miami. Um beijo enorme para Jay, que está nos estúdios sempre nos socorrendo e nos ajudando, permitindo que a gente possa fazer esse programa de muita luz. Você está ouvindo a Positivo Extremo Rádio e você está ouvindo o Dan Williams. E hoje nosso programa Mudança Positiva, vivendo a ciência da felicidade na prática. Eu tenho uma convidada muito especial. Ela está naquela terra fria, lá no Brasil, lá em Porto Alegre, mas naquela terra linda que é Porto Alegre. E daqui a pouco ela vai estar ao vivo aqui também no meu telão. Existem várias formas e hoje eu quero que você participe desse programa. Você pode mandar sua mensagem para o meu WhatsApp através do número 1772-485-1732. Repetindo, 1772-485-1732. Você também pode enviar através das redes sociais do site da rádio, positivoextremoradio.com. Ou se você não está nos ouvindo, está nos assistindo, quem assiste ouve também, tá? Quem está nos assistindo através da minha fanpage, Dan Williams, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo lá e dizer, gente, que você também pode enviar seu comentário, pode enviar sua pergunta através aqui da nossa live no Face. Deixa eu clicar aqui, deixa eu abrir, vamos tirar o som, maravilha. E vamos ver quem está nos ouvindo. Eunice, querida, um beijo enorme para Eunice, um beijo para Bernadette, para Ruth, para Vanessa aqui de Chicago, para o Marcelo, para Rosane, para Núbia, para Elizabeth, para Helena, para Ruth, para Maravilha. Gente, que bom que vocês estão aqui. Para Beatriz, que acabou de entrar. Um beijo enorme para todo mundo. Estou feliz por estar de volta na minha casinha. Eu cheguei essa noite do Brasil. Para quem não sabe, eu estive em São Paulo, eu estive no Brasil por alguns dias. Eu fui ensinar um treinamento de liderança em Barueri, que foi um evento, gente, foi muito especial. É muito legal estar no meio de gente do bem, né?
Nós vivemos muitas vezes num mundo muito caótico, muita coisa acontecendo, e daqui a pouco a vida te coloca no meio de gente muito boa. E aquelas pessoas não eram muito boas apenas intelectualmente, elas são pessoas de luz. E você olha para as pessoas e você vê a luz, sabe, ardendo dentro delas, e que gostoso foi passar uns dias com aquele grupo lá em Barueri. Então eu estou muito feliz por voltar para casa, mesmo que é só por 5 dias, porque na terça-feira eu volto de novo para o Brasil, e aí fico bem mais tempo, eu fico quase 5 semanas no Brasil. Eu vou estar em Caxias do Sul, em Brasília, em Uberlândia, em São Paulo, em Curitiba e também em Mato Grosso do Sul e em Venâncio Aires, a minha terra natal. Vou fazer uma palestra em Venâncio Aires. Pela primeira vez vou fazer uma palestra beneficente no dia 29 de agosto, quarta-feira, lá na Sova, em Venâncio Aires. Um beijo para a galera da minha terra natal, estarei chegando. Nós vamos fazer uma palestra beneficente, falar sobre inteligência emocional e a ciência da felicidade aplicada para a nossa vida no dia a dia, coisa prática. Como é que a gente pega essas coisinhas um pouco complexas às vezes e trazemos para o nosso dia a dia, trazemos para a nossa prática. Mas falar em coisa prática, hoje eu quero que o nosso programa ele seja mais especial ainda. E para isso, logo que eu acordei, eu fiquei pensando que eu poderia conversar com vocês que estão sempre aqui participando. Quero mandar um beijo também para a galera lá do Despertando para a Vida. Estou convidando para vocês que entraram agora, que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, um beijo para a Regiane, para a Tanise, para a Elka. Por favor, clica ali. Um beijo para a Elda, minha irmã, lá de do lado de Brasília. Meu beijo para todo mundo. E eu quero pedir um favor para você. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, clica ali e compartilha. Compartilha nas tuas redes sociais, convida os teus amigos, convida a tua família, porque hoje o nosso programa, eu estou continuando o assunto sobre conflitos existenciais, mas eu quero focar muito em esperança. Hoje é com a nossa convidada, para mim, eu já conversei com ela em outro momento, em um vídeo que nós fizemos em uma live, e quando nós desligamos eu fiquei muito tocado. Ela pega coisas complexas e ela transforma de uma forma muito simples. E ela tem uma luz muito gostosa dentro dela e essa luz transborda o ser dela. E vocês vão concordar comigo quando vocês ouvi-la, quando vocês perceberem a forma que ela aborda o viver. Isso é muito gostoso. Eu amo demais essa mulher, é um privilégio poder conversar com ela. E ontem é aniversário dela, então ela está de aniversário, a gente tem que mandar parabéns. Mas ainda não. Daqui a pouco eu coloco ela no meu telão. Mas eu fiquei pensando que eu quero começar hoje o nosso programa falando de esperança. Falando de que nós precisamos, apesar dos pesares, apesar de algumas dificuldades, nós precisamos olhar para a vida que nós vivemos e lembrar as palavras de, se eu não me engano, foi Salomão ou foi Davi, eu não sei, foi um dos dois, que escreveu lá em Salmos, e ele escreveu o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da morte, eu nada temeria, porque tu estás comigo. Eu quero trazer isso hoje para o nosso dia a dia, gente. Ainda que nós tenhamos que vivenciar experiências duras aqui na Terra, ainda que nós tenhamos que olhar para as nossas feridas, olhar para as nossas dores e olhar para a vida que nós estamos construindo, não que nós construímos, porque nós não paramos jamais de construir, porque somos seres construtores. Ainda que a gente olhe, ainda que você que está me ouvindo, que está me assistindo, olhe para a vida que você está construindo. Salmo de Davi, obrigado, Eunice. Ainda que você olhe para a vida que você está construindo e você pense, meu Deus, falta tanto ainda. Meu Deus, falta tanto para que eu possa alcançar tudo que eu quero, para que eu possa me tornar tudo que eu quero, tudo que eu sinto que eu deva me tornar. Ainda que você se sinta assim, você precisa dizer para ti mesmo, de olhar no espelho e dizer, apesar desse sentimento, eu nada temo, porque ele e eles estão comigo. E é verdade, gente, nós não estamos sozinhos aqui embaixo. E eu espero que cada um de vocês que ouve o meu programa, que assiste as minhas lives, entenda isso, de que nós estamos todos juntos e tem um grupo enorme, um suporte gigantesco
no mundo espiritual, torcendo pela gente, esperando o melhor pra gente, nunca o pior, sempre o melhor, porque o teu progresso é o meu progresso e o nosso progresso é o progresso deles e vice-versa, porque daqui a pouco o processo inverte, daqui a pouco nós estamos lá e eles estão aqui. E eu sei que quando estivermos lá, muito pouco, quase nada muda, nossa consciência aumenta um pouco, mas nós vamos estar torcendo por eles quando estarem aqui. Então é importante que a gente comece a desmistificar o mundo espiritual, trazendo mais conhecimento, trazendo mais esperança, entendendo que estamos todos conectados, tá bom? Então não te desespera, acredita que vai melhorar. E se tiver muito difícil aí, coloca os joelhos no chão, abre os braços e diz: pai, mãe, tá complicado aqui embaixo, eu tô precisando de ajuda. Gente, eu faço isso. Quando fica muito duro aqui embaixo, quando fica muito difícil, quando eu fico muito pesado, quando eu fico sem forças, quando eu não sei para que lado correr, eu corro para dentro. Corro. Antigamente eu procurava colinho dos outros, eu corria, eu fazia isso, eu fazia aquilo, sempre querendo que os outros me socorressem. Hoje, o que eu faço? Eu boto os meus joelhos, eu fecho a porta do meu escritório, eu fecho a porta do meu quarto, eu me coloco de joelhos no chão, eu abro os braços e digo: pai, mãe, hello, tem alguém aí? Eu estou precisando de ajuda aqui embaixo, tá complicado. Deixa eu te falar, essa ajuda sempre vem, tá bom? E é para isso que nós estamos aqui. Hoje eu escolhi uma música muito especial para nós começarmos o nosso programa, muito linda. É um cara que eu já toquei outras vezes, que é o John Legend, e ele toca no piano uma música maravilhosa que fala Bridge Over Troubled Water. Então a gente vai ouvir a nossa primeira música e depois do intervalo eu vou apresentar para vocês a nossa convidada maravilhosa. Então, Jay, song number 1, please. Gente do Face, tudo bem, meus queridos? Olha só, eu não vou tocar música porque senão o Face me derruba, tá? Eu não quero que ele me derrube. Então, se você quer ouvir o programa na íntegra com a música, você tem que ir no site www.positivoextremoradio.com. Aí lá clica no player e você consegue ouvir tudo, ok? Aqui a gente não vai poder ouvir música não, mas a gente pode conversar durante a música. Deixa eu colocar a Nízia no telão. Ela não consegue me ouvir, tá, gente? Então eu não vou interagir com ela. Peraí. Pronto. Gente, você que está nos assistindo pelo Face, se você quiser fazer alguma pergunta, eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer para a Nízia, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, fica bem à vontade. Ou me enviar um WhatsApp, só não manda áudio, porque senão eu não vou conseguir ouvir. Mas manda digitado aqui no Face, ou mande digitado pelo meu WhatsApp. Tudo bem? Vai ser um prazer enorme poder responder. Ela é muito gente fina, gente. Vocês vão gostar muito dela. Essa música é linda demais. Eunice, olha quem tá aqui. Eu não tô falando com ela, gente, porque ela não consegue me ouvir. A rádio bloqueia o nosso microfone quando toca música.
Maravilhoso John Legend, like a bridge over troubled water. Como uma ponte sobre um rio com muitos problemas, um rio com muito volume, com muita água. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos nessa correnteza da vida e nos sentimos abandonados, e daqui a pouco aparecem pessoas à nossa volta que parecem isso, parecem uma ponte que passa por essas águas turbulentas. Pronto, a palavra veio. Eu quero hoje apresentar para vocês uma pessoa muito especial, ela já está no meu telão. Nízia, bom dia, querida, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Maravilha, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um privilégio te ter aqui um dia depois do teu aniversário. Happy birthday! Foi meu presente de aniversário, uma honra participar do teu programa, querida. Tu é muito bondosa, muito obrigado, minha querida, muito obrigado. Já me mandaram mensagem perguntando quem é essa mulher, de onde ela é, então te apresenta pra gente, por favor. Pois não, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Meu nome é Nízia Rogovski e eu trabalho com educação emocional. Ok, tu nasceu em Porto Alegre? Sim, eu sou natural daqui. Que legal, maravilha. O que quando tu fala educação, o que tu falou, desculpa? Emocional. O que é educação emocional? É a gente ter um olhar para as nossas emoções, saber identificar, saber nomear. Porque muitas vezes a gente sente alguma coisa, mas a gente não consegue identificar nem dar nomes, porque nós não fomos educados para isso. Uhum. E toda a nossa educação foi sempre voltada para a parte cognitiva. Desde pequeno, os pais ensinam a dar nome a objetos, mas aos nossos sentimentos não. Então, muitas vezes a criança tem um sentimento que ela não sabe o que é, ela não sabe dar nome para aquilo. Uhum. E isso vai trazer consequências na vida adulta. Então, a educação emocional é tu conseguir trabalhar com as tuas emoções, identificando e dando nome a elas. Quando tu fala dar nome, tu tá querendo dizer, por exemplo, porque nos meus treinamentos com os meus alunos eu até brinco nisso, eu falo, gente, quando aparece a raiva, eu chamo de Tereza. Quando aparece a culpa, eu chamo de Maria. E eu começo a interagir com elas, eu falo, Maria, o que tá fazendo aqui, Maria? Agora, sério? Não, agora não tenho tempo para ti. E eu brinco com isso. É mais ou menos assim ou não? Me ajuda a entender. Tu tá personalizando teus sentimentos já, né? Já, porque me parece que eu consigo desmistificá-los, daí eu observo que até então eu me entregava a eles, sabe? A tristeza batia e eu ficava assim, dias muito triste, muito abatido, sem entender o porquê, sabe? E no início eu achava aquilo interessante, estou curtindo a minha fossa. Eu falo, quem curte fossa? Quem curte fossa é esgoto, né? E depois disso que eu comecei a desenvolver porque eu me vejo o seguinte, eu me vejo tendo um relacionamento com essas emoções. E depois que eu comecei a ter um relacionamento com as emoções, eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo com algumas e menos íntimos com outras, mas me parece, não sei, me parece que ficou mais fácil lidar com essa loucura. Tu sabe que isso tem uma técnica que a gente ensina a pessoa a fazer isso, que tu já está fazendo naturalmente? Ah, é? É o que o Augusto Cury chama de a mesa redonda do eu. Deixa eu anotar isso, tá vendo, gente? Tem nome técnico para isso. Por que mesa redonda? Porque não existe cabeceira, né? Não existe uma pessoa especial diante das outras. E ali a gente coloca as nossas emoções, os nossos medos, e conversa com eles como se eles fossem personagens. É interessante que tu chega a dar nome a essas emoções. E é bem isso que tu falou. No momento que tu começa a questioná-los e conversar com esses medos, essas emoções que vêm. Essas entidades, às vezes eu chamo até de entidade, porque às vezes é tão forte que parece. Eu lembro que uma vez, quando eu fechei um negócio, eu quebrei, na verdade, alguns anos atrás, e quando você fale, o que acontece te destrói, não só financeiramente, mas em muitos aspectos. E eu lembro que eu estava sentado no sofá, na sala, tomando um vinho, e a vergonha foi tão intensa, os meus pensamentos de vergonha foram tão intensos, de que, meu Deus, que absurdo, que vergonha,
que eu tive a impressão de que uma entidade entrou pela porta e sentou do meu lado. E eu nunca esqueço, aquele dia eu chamei ela de Maria, eu disse Maria. E eu comecei a bater um papo com aquela entidade. É uma forma que eu acho que de autossobrevivência para interagir com aquelas emoções. É bem interessante. Porque aí tu consegue ter uma consciência melhor, né? Uma percepção melhor do todo, né? Parece que tu materializa, né? Interessante. E acho que muitas pessoas ficam com medo de fazer essa interação, com medo de que vai descobrir. Eu fico curioso com o que essas emoções irão me trazer. O que vai estar naquela caixinha. É verdade. E tira uma dúvida. Existe hoje eu sempre mando, como eu mandei para você, algumas perguntas para os meus entrevistados. Quais as perguntas mais comuns que tu recebe? E uma que tu me mandou, eu fiquei muito surpreso. Porque eu nunca havia pensado nela, mas eu nunca me fiz essa pergunta, mas eu já pensei, já me ocorreu. E é o seguinte, por que as coisas boas só acontecem com os outros? Me fala um pouquinho sobre isso. Isso aparece muito no meu trabalho em consultório. Eu atribuo, vamos partir do princípio assim, as coisas boas acontecem para quem se sente merecedor delas. O que acontece é que muitas vezes, vamos começar lá de como se formam esse nosso modelo mental, né? Que é a nossa infância. Durante o período inicial, até mais ou menos 5, 6 anos, é que vai se formar todo o nosso modelo mental, através do que os nossos pais nos passam. E, às vezes, a criança interpreta alguns comentários dos pais, ou algumas ações dos pais, como ela não sendo merecedora das coisas. Então, ela vê o irmão recebendo, ou os primos recebendo algo, e ela não recebendo. Às vezes, é por uma questão financeira daquela família que não tem condições. Mas isso não é explicado a ela. Então ela vai internalizando de que ela não merece. Porque é interessante que a criança, os pais são perfeitos. E ela nunca vai atribuir nada de errado aos pais. Então qualquer imperfeição que exista, ela atribui a ela mesma. Sim. Então a criança, é muito fácil ela se culpar. Se os outros não a tratam bem, é porque ela fez alguma coisa, ela não é merecedora. E depois que esse modelo mental está formado, ela traz isso para a vida adulta. Claro. Nós somos o resultado disso tudo, né? Exato. E é interessante porque quando ela começa a ter noção das coisas, né? Começa a partir dos seus 7, 8 anos, de que aquilo não acontece só no seu mundinho, na sua família, né? Que na família do outro é diferente. Só que já passou a época, ela já formou esse modelo. Isso é uma pergunta, um comentário, na verdade. Eu vivi, todos nós vivemos essas experiências todas. E uma delas que me chamou a atenção é o sempre, por exemplo, olha só. Eu fui, como é que eu vou dizer? Eu fui criado de uma forma que a mãe sempre dizia Dani. A mãe me chamava de Dani. Eu adoro quando as pessoas me chamam de Dani porque lembra a minha mãezinha. A mãe dizia, Dani, Deus, Ele gosta muito de ti. Ele te ama. Então sempre que tu precisar de ajuda, tu pede para Ele. E Ele sempre dá o que a gente precisa. Mas o que acontecia era o seguinte, eu cresci com essa ideia, com essa interpretação. Só que eu cresci num lar com que não tinha muita comida, não tinha muita paz. E eu olhava, por exemplo, nós não tínhamos televisão. Tu vai dizer, mas que bobagem não ter televisão. Mas para uma criança, se a única criança da rua que não tinha TV, a única criança da rua que não tinha isso, que não tinha aquilo, que não tinha aquele outro,
Então eu olhava para os meus coleguinhas, eu olhava para os meus vizinhos e olha o que eu interpretava. Uau, Deus gosta mais deles. Por quê? Porque se ele gostasse de mim, tanto assim de mim, eu também teria TV, eu também teria aquelas coisas, que aqui em casa não ia ter briga, ninguém ia bater na mãe, sabe, o pai não ia, é uma porção de coisas. E depois eu fui crescendo um pouco mais, e nesses dias que eu interpretei isso tudo durante uma palestra, olha só que interessante. E daí depois eu interpretei isso tudo, daí eu comecei a crescer mais, e eu comecei a perceber o seguinte, mas é porque eu não mereço. Porque se eu merecesse, eu teria a TV, nós teríamos, então nós como família não merecemos. E olha como isso internalizou de uma forma que me levou anos para me sentir verdadeiramente merecedor. Sim, tu acaba, para solucionar isso, tu tem que mexer nesse modelo, né, Dan? Sim. E é muito interessante isso. E muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas percebem, eu acho que a grande maioria de nós, tu concorda em dizer que hoje em dia talvez nós tenhamos famílias mais bem estruturadas emocionalmente do que havia antigamente, ou eu estou falando besteira? Eu acho que nós estamos num processo, Dan. Porque o que a gente percebe é que as famílias elas vão passando esse modelo de geração para geração. Embora exista realmente mais consciência dos pais em querer fazer diferente, em querer acertar, mas ainda muitos agem no automático. Depois se dão conta. Que nem eu conversei com um casal que ele disse assim, eu consigo identificar quando eu estou trazendo para a educação da minha filha aquilo que os meus pais falavam para mim. E eu tanto bato que eu não quero repetir isso na criação da minha filha, mas quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu percebo, eu já falei aquela palavra rude e não precisava ter dito, ela não precisava ter ouvido, mas quando eu vi, já fiz. Então, existe sim mais consciência dos pais em não querer reproduzir aqueles erros que a gente julgava que aconteceram na nossa educação. Isso sim. Mas ainda muitos pais, mesmo tendo essa percepção, ainda estão no piloto automático. E por que tu acha que eles estão no piloto automático? Por quê? Porque isso está no subconsciente, né, Dan? Isso tu acaba reproduzindo. É como eu digo assim, ó, semelhante a um computador, né? Nós temos um programa a nível consciente, mas nós temos um programa que não desliga nunca. Ele está 24 horas rodando, que está no subconsciente. Sim. E ali é que estão essas programações, ali que estão essas nossas crenças. Então, quando as coisas não casam no que tu quer no consciente, não casa com o que está lá na tua programação, as coisas não fluem. Por isso que eu digo que a gente está no piloto automático. Que profundo isso que tu falou agora. Eu ando... Às vezes eu esqueço que a gente está ao vivo, mas eu ando muito curioso com muitas dessas questões. Então agora, quando eu volto do Brasil no início de setembro, eu embarco de novo na terça. Daí eu volto no dia 4 de setembro, antes do meu aniversário, e eu vou para Arkansas. Fazer um curso com uma terapeuta. Ela já faleceu, infelizmente, mas todo o curso dela se mantém através da família dela, com a Dolores Cannon, que desde 1960 desenvolveu algumas técnicas para trabalhar esse inconsciente. Sabe, literalmente ela diz que, como terapeuta dessa técnica dela, você desliga o consciente da pessoa. Literalmente desliga o consciente e vai apenas no inconsciente. E ela disse que é uma luta muito grande, porque o inconsciente, ele é todas essas crenças, né? Isso não está no nosso inconsciente, está no nosso consciente, na verdade, porque se eu falar besteira, tu me corrige, tá? O meu entendimento é esse. O meu entendimento de que faz sentido eu dizer que o nosso inconsciente, não, esquece isso.
Porque existe outro... Não, tu trabalha com uma outra forma de psicologia. Então, eu vou parar agora, antes que eu fale besteira, porque eu preciso ir para a Arkansas primeiro para estudar. Tudo bem? Então eu peço desculpas. Vamos voltar para a pergunta original. A pergunta original é, quando as pessoas chegam em ti, ao vivo é difícil, gente. Quando as pessoas chegam em ti e elas falam, Nízia, por que as coisas boas só acontecem com o outro? Como é que tu faz para essa pessoa ajudar que não é bem, entender que não é bem assim? Bom, eu trabalho, Dan, com uma técnica que ela foi desenvolvida por um psicólogo americano. Deve conhecer aí nos Estados Unidos. Se chama Psyche. Já ouvi falar. Então é uma ferramenta que ele, como psicólogo, ele sentiu uma necessidade porque ele não se conformava com o longo tempo, a duração de uma terapia era muito longa. E então ele criou essa técnica, onde a gente consegue trabalhar essas crenças limitantes. E as nossas crenças, elas se formam geralmente em 3 áreas. Ou é na nossa identidade, é aquilo que eu acredito que eu sou, na nossa capacidade e no nosso merecimento. Então, me ajuda a entender a diferença entre eu acreditar que eu sou, ou acreditar que eu posso e capacidade. Me ajuda a entender a diferença entre identidade e capacidade. Por exemplo, as crenças de identidade, elas são construídas com aquilo que a gente escuta dos nossos pais, né? Você é inteligente, você é bonito, aquilo que você é, né? A capacidade é naquilo que você consegue fazer. Com aquilo que você acredita que é isso? Ou não? O que você acredita que é a identidade. Tá. Aquilo que você acredita que é capaz de fazer, aí é capacidade. Ah, tá. A crença de capacidade, ela se constrói com os elogios, com os reforços positivos que os pais dão na educação. Aquele reforço sincero, né? Não adianta ficar falando uma coisa que a criança percebe que não é bem assim. Mas aquela coisa assim, você consegue, viu como você conseguiu, vai fazer alguma coisa, a tendência da criança é pedir ajuda logo de imediato, né? Deve deixar, não, olha, tenta, vai mexendo aí até você conseguir. Vê que a criança conseguiu, vai lá e reforça. Viu como você é capaz, viu como você consegue? Enfrentar coisas novas. Os pais são os tutores, né? Eles devem auxiliar, mas não fazer pelas crianças. Aliás, tem uma pesquisa muito interessante, né, que saiu recentemente na Universidade Nacional de Singapura, na Ásia, que eles comprovaram isso. Filhos de pais super protetores ou pais também perfeccionistas, essas crianças são crianças mais ansiosas e mais propensas a ter depressão. Eu poderia dizer que também eu poderia também dizer mais despreparadas para a vida? Claro, com certeza. Porque falta justamente isso, essa crença de capacidade. Mas aí, ok, e isso se estragam gerações. Porque tu não está estragando os teus filhos, tu está estragando até os teus bisnetos, até o tataranetos, até que alguém diga, chega, com certeza. eu vou romper esse padrão. É aí, gente, presta atenção, é aí que a gente começa esses padrões que destroem gerações. É verdade. Porque eu acesso famílias, tenho amigos com que os pais, e aquela velha história, mas eu não tive, então eu vou dar. Ou seja, os pais sempre usam como desculpa, eu não tive, eu vou dar. E ao invés de dar o necessário, dá 3 vezes mais. E criam filhos extremamente, literalmente, eu diria, criam filhos quebrados para a vida, despreparados para a vida. Com certeza. Por isso que nós temos uma geração muito ansiosa, né? E a tendência é aumentar. Porque além dessas crianças, desses jovens não se sentirem capazes, eles ficam com um ideal de felicidade muito alto, a expectativa muito alta. Eles não se frustram,
né? Os pais não permitem. Tudo que querem os pais dão. É aquela felicidade a qualquer preço. Então, essas frustrações, e é interessante a gente se dar conta disso, né? Que o que hoje nós somos, a forma como a gente pensa hoje, tem muito a ver com que os problemas que a gente enfrentou, né? A dificuldade também é um recurso maravilhoso para nos lapidar. Uhum. Nós somos o que somos pelo que nós passamos, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Agora, se a gente poupar os filhos de qualquer dificuldade, vai faltar isso lá no futuro. Né? A gente vê jovens inteligentíssimos, né? Em termos de computação, são fantásticos. Mas emocionalmente, termina um relacionamento, um namoro, estão pensando em se matar. É uma contradição, porque os pais não estão permitindo que as crianças se frustrem. Eles não estão ouvindo dos pais a palavra não. Né? Tanto que uma das síndromes que está mais chegando em consultório hoje é a síndrome do impostor. Do impostor não, do... Ai, me fugiu o nome. Aquelas crianças que se sentem os reis, querem mandar em tudo, tanto na escola, os professores têm que ceder às suas vontades, eles não se consideram como um aluno, eles se consideram como um cliente. Né? A síndrome do imperador. Deixa eu anotar, síndrome do imperador. Caraca, que doideira isso, né? Como o mundo tem que fazer uma reflexão urgente para que a gente... E é a gente que tem que fazer esse mundo, né? Tirar da responsabilidade. Eu assisti um vídeo ontem do Cortella, que foi tão interessante. Eu não sei se foi um vídeo, se foi alguma coisa. Eu estava no avião, e às vezes eu baixo algumas coisas para no avião eu poder ler algumas coisas. E ele falou mais ou menos assim, que nesses dias ele estava dando uma aula, olha só que interessante, ele estava dando uma aula, e um pai, ou uma palestra, alguma coisa assim, um pai perguntou para ele: professor, me tira uma dúvida, o que nós como pais podemos ajudar na educação dos nossos filhos? E ele olhou para o pai e disse: tu tem certeza que tu está me perguntando isso? Com aquele jeito engraçado dele. E o pai, como assim? Ele disse: você não deveria dizer, olha só, o que vocês, professores, poderiam fazer para ajudar na educação dos nossos filhos? Porque essa é uma responsabilidade de vocês, pais, e não uma responsabilidade de nós, professores. Ele diz, porque em sala de aula você tem por 4 horas mais de 30 alunos. E você, dentro de casa como pai, tem 1, 2, 3, 4 filhos por 24 horas. Então, essa é uma responsabilidade dos pais e não da escola e não dos professores, porque e muitas vezes essa atitude, essa síndrome do imperador é por causa dos pais. Sabe por quê? Com certeza. Sabe por quê? Porque não, mas nós estamos pagando aquela escola. É responsabilidade do professor cumprir seu trabalho. Então, e os filhos ouvem de quem isso? Dos pais. Claro. Quantas histórias... Eu trabalhei na Rede Wizard por bastante tempo, lá em Caxias do Sul, como coordenador pedagógico, e os absurdos que às vezes nós tínhamos que vivenciar na escola, de que uns pirralhos desaforadíssimos, eu vou falar mesmo, eu rasgo o verbo, uns pirralhos mal educados, desaforados, iam na coordenação cheios de desaforo, porque eu estou pagando para estar aqui. Eu lembro que uma vez uma menina de 11 anos ou 12 anos, ele colocou o dedo na minha cara e disse, eu estou pagando para estar aqui. Eu falei, menininha, cala a boca e te senta aí. Porque se na tua casa ninguém fala assim contigo aqui, eu vou falar, cala a boca e senta. E segura o choro. E liga para tua mãe, que eu quero conversar com a tua mãe. Pô, e quando a mãe chegou, primeira coisa que a mãe disse, ela não perguntou o que foi, o que aconteceu. Sabe o que ela disse? Eu estou pagando para minha filha estar aqui. E eu lembro que eu comecei a rir,
E eu olhei para ela e falei, meu Deus, a tua filha é uma cópia tua. E eu disse, e isso não é um elogio. A senhora não deveria estar orgulhosa por ter uma cópia. Por quê? Porque, gente, essas crianças são a cópia desses pais. Só que tem um problema. Potencializadas. É verdade. Por quê? Porque as crianças, elas observam, elas recebem e elas potencializam, porque elas têm essa potencialidade, né? Muito interessante. Agora, você é processado pela Wizard. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como é que a gente começa? Tu falou um comentário sobre, termina-se um relacionamento e tenta terminar a vida e tudo mais. A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de terminar relacionamento? Claro. Eu recebi uma mensagem enquanto o nosso programa estava no ar aqui, de um rapaz, deixa eu ver, lá do interior de São Paulo, ok? E ele disse o seguinte, de que ele se separou da esposa, já teve a primeira audiência, ok? E aconteceu isso, a mensagem entrou agora. Ele não teve mais como segurar. Só que não estou conseguindo conviver com a possibilidade dela já estar interessada em outro. Entende? Isso me dói muito. Eu não tenho nada de certeza disso, mas eu vejo ela direto no Face e também no WhatsApp. Aí já fica eu já fico com a impressão errada. Eu gosto dela, mas ela nem aí pra mim, como se o sentimento dela nunca foi verdadeiro. Isso me dói. O que eu posso fazer para aliviar o coração e tentar esquecer ela? É interessante porque ele tem uma percepção da situação, né? E pela forma como ele fala, ele não tem muita certeza disso. Né? É só um olhar que ele está tendo e está concluindo algumas coisas, mas ele não tem certeza disso. Né? O fato de uma pessoa estar no Face, estar no WhatsApp, não quer dizer que ela já tenha um interesse em outra pessoa. Né? Eu acho que ele está tendo uma percepção equivocada da realidade, e aí é essa percepção que está fazendo ele sofrer. As pessoas não são posses uma da outra, né? Os relacionamentos são bons, mas um dia termina. E se terminar, a gente tem que encarar a realidade. Então, o que eu costumo fazer é a pessoa se dissociar dessa emoção, desse sentimento ruim, e olhar para as coisas boas. Olhar para... Quando vier esses pensamentos ruins, elimina ele com um pensamento bom. Olha para o passado, vê aquele tempo de relacionamento, os momentos felizes que viveram juntos. E aceitar que a vida é assim, segue, né? O problema é que a realidade é uma e a nossa expectativa é outra. Quando a nossa expectativa é muito maior, a gente sofre. Porque na realidade, olha só, racionalmente a gente sabe que relacionamentos podem dar certo como pode não dar, terminar, né? Só que a gente criou uma expectativa que aquele amor era eterno, que nunca ia acabar, que era a mulher dos sonhos, ou seu sonho. Aquela vez me perdoa. Expectativa. Aquele problema que começa lá naquele que até que a morte nos separe. De novo, mais um mal gerado por essa ideia, né, de que tem que ser eterno. Exato. A nossa expectativa é que está muito alta em relação à própria realidade. Isso é que faz a gente sofrer. E, por exemplo, a forma que eu vejo, todos nós a maioria de nós já saímos de relacionamentos, e claro que dói. E é normal doer. O anormal seria não doer. Mas você quer que o outro esperneie mais, eu quero que doa mais no outro do que em mim. Aí já entra uma questão de ego, já entra uma porção de coisas, né? Tem que doer mais nela, tem que doer mais nele do que em mim.
E não há não há necessidade de ter dor. Vai ter dor? É óbvio que vai, gente, porque tem expectativa. De novo, expectativa, né? Ninguém se casa porque, não tenho nada para fazer, vou me casar. Tô sem nada para fazer na agenda, tô aí sem fazer nada pra fazer com a minha vida, eu vou me casar, vou ter um bando de filho. Não, gente, não é assim a realidade. Você encontra alguém, você se apaixona por essa pessoa, ou não, mas você tem um relacionamento com a pessoa, daqui a pouco vocês têm filhos, ou não. Mas o que acontece é o seguinte, nós somos seres que criamos expectativas. Eu acho que nós sempre vamos criar. A questão é, essa expectativa é do tamanho de um bonde, ou essa expectativa, ela é real, ela é mensurável, é aceitável dentro da realidade. E essa expectativa é normal porque você sonha ter filhos, você sonha construir uma casa, plantar uma árvore, viajar o mundo e envelhecer junto com aquela pessoa. E daqui a pouco esse sonho é cortado no meio. Mas, gente, não é cortado no meio, ele simplesmente, o ciclo se completou e agora você tem o privilégio para deixar aquele ciclo fluir, de voltar para o universo, e você começar um novo ciclo, muito melhor, ok? Do que antes. Pegar essas experiências todas, meu querido que está nos ouvindo, pegar essas experiências todas e focar agora em ti. E como que numa próxima oportunidade tu vai viver de uma maneira diferente. Tu vai fazer diferente e tu vai viver situações semelhantes a partir de outra perspectiva. Eu acho que é aí que está a beleza de encerrar ciclos, né? E a dor é normal, né? A gente não pode... Tu não acha às vezes que as pessoas não querem mais sentir dor? Me parece às vezes isso, né? É interessante essa questão, porque os nossos sentimentos, se a gente entender, né, que eles são cíclicos, tanto as coisas boas como as coisas ruins. A pessoa está triste, essa tristeza não vai durar para sempre, ela vai ter um ciclo, depois ela vai diminuir. Assim como também a alegria. Né? As pessoas parece que elas não querem, elas querem fugir a todo custo dos sentimentos ruins e querem se manter sempre na alegria, na felicidade. As coisas não funcionam assim. Né? As nossas emoções, elas têm altos e baixos. E compreender isso também nos tranquiliza. Hoje eu estou triste. Eu estou aqui no topo da minha tristeza, mas eu sei que daqui não vai passar. A tendência é diminuir, né? Vai vir um dia bom. Saber que existe esses ciclos nas nossas emoções também nos fazem a gente ter uma nova percepção. Aquilo não vai durar para sempre. Né? Curtir, como tu falou assim, não é curtir a mágoa, mas é parar de se debater, é deixar que aquilo vai passar. Quanto mais a gente se debate, mais sofre. Até quanto mais tu te debate, mais rápido tu morre. Tu vai te afogar, quanto mais tu te debater, mais rápido tu morre. Exato. A gente às vezes não, algumas pessoas confundem o lutar com o se debater. Gente, é muito importante isso. Se debater, bater perna, espernear e gritar e chorar, tem nada a ver com lutar. Não tem nada a ver. Deixa eu ler alguns comentários que entrou aqui, tudo bem? Tá. Diz o seguinte, eu vou por ordem que chegou agora, que é mais fácil. A Regiane disse o seguinte, educação emocional deveria ser uma disciplina na escola. Com certeza seríamos adultos melhores e teríamos crianças e jovens com menos vazios existenciais. Perfeito. Demais, a Regiane e a Luz. Com certeza. A Ruth disse, as coisas boas não costumamos perceber, nos parece normal, o que é um erro. Devemos comemorar cada coisa boa que acontece. Já quando nos acontece qualquer coisa contrária ao que esperamos, é ruim. Aí a casa cai e só conseguimos ver o que é ruim. Isso é muito ruim, diz ela. É interessante isso, porque se a gente for parar para olhar, a gente tem mais coisas boas ao nosso redor, né? Do que coisas ruins que acontecem. Só que as coisas boas, a gente está adaptado, é o que a gente chama de fenômeno da psicoadaptação.
como tu está diante daquele estímulo todos os dias, tu não percebe mais. Aquele exemplo assim, ó, quando a gente compra um carro novo, primeiro dia a gente chega na garagem, olha para ele, aquele prazer é enorme. É maravilhoso. Né? Que maravilhoso, tu admira, tu contempla. Vai passando os dias, daqui 1 mês, 2 meses, tu entra na garagem e olha para ele, já nem contempla tanto mais. Já tá sujo. Por quê? Porque, exato. Porque a gente já está diante do mesmo estímulo todos os dias. A tendência é a gente já não dar o mesmo valor. E isso é interessante na nossa vida, que a gente tem que estar atentos a este fenômeno. Porque senão a gente para de contemplar as coisas boas, as coisas belas da nossa vida. E aí fica dando ênfase só com a coisa negativa que aparece. Aí ela toma uma dimensão muito maior. Sabe que como eu viajei agora, e os exemplos que eu dou aqui, algumas pessoas, às vezes eu recebo alguns inbox meio ridículos, eu já nem leio mais quando é muito. Quando é negativo eu nem leio. Eu falei, eu não quero saber o que eu estou fazendo de ruim. A vida tá boa assim pra mim. E eles, tu fala demais. Eu falei, eu tenho que falar demais. Eu falo o que eu vivo, porque é o que eu vou falar o quê? E eu lembro que eu viajei, fiquei 5 dias fora, eu voltei ontem à noite, eu entrei dentro de casa, eu olhei, eu sempre me emociono e eu choro. Sabe, eu chorei quando eu entrei dentro de casa, porque eu pensei, meu Deus, eu moro aqui. Olha que legal, olha que legal. Daí eu saio caminhando, ligando as luzes da casa, e me emociono e agradeço. E é muito gostoso isso. Você precisa fazer um esforço para sentir isso. Aí depois de fazer um esforço, vem naturalmente. Eu digo isso, Nízia, porque alguns anos atrás, quando tu mora em outro país, que não é o teu país, tu passa por muitos momentos interessantes. E alguns desses momentos você olhar e dizer, e não dar valor. E você dizer para ti, não, mas o bom mesmo é onde eu nasci. Sabe, o bom mesmo é aquilo. Não, mas aqui é muito interessante isso. E eu tive que vencer isso. E no momento que eu venci isso, eu venci com aquelas afirmações positivas, sabe? De fazer uma lista de gratidão, de caminhar pela casa e olhar para as coisas e caminhar no condomínio e falar que legal onde eu moro. Sabe? E foi um exercício para hoje ser natural. Mas não era. Fantástico. E eu lembro que uma ficha minha me caiu uma vez. Eu fui visitar uns clientes, sabe quando nada fluía? Não estava fluindo, estava muito complicado, faz alguns anos isso. E eu lembro que eu estava muito carregado, uma energia muito ruim, muitos problemas. E eu estava entrando aqui no condomínio, o portão abriu e eu passei pela rampinha, pelo pump, pela rampinha do portão e balançou, derramou café na minha perna. Eu xinguei. Parei o carro, quando eu parei o carro eu olhei assim e tem uma rua comprida, que a direita dá no mar e a esquerda tu vira para entrar na minha casa. E eu olhei na rua comprida e alguém me disse, filho, às vezes se mora no paraíso e se vive no inferno. Incrível, né? E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu estou morando no paraíso e vivendo no inferno. E aquele momento, eu chamo esses momentos de virada de chave. Eu virei uma chave e eu falei, eu vou transformar. Eu falei, esse paraíso vai voltar a ser paraíso. Eu vou morar no paraíso e viver no paraíso. Que lindo. Isso foi uma grande virada, deve fazer uns 4 anos isso. E parece que arranquei uma casca muito grande. E eu então comecei a fazer os exercícios de gratidão e comecei a fazer listas de coisas boas que eu via na minha vida. Mas de novo, tem que fazer esforço para que depois seja natural. Faz sentido para ti? Claro, claro. Inclusive, Dan, é uma das coisas que eu primo muito na educação emocional das crianças, é os pais ensinarem isso agora, para que seja um hábito naturalmente, né? É uma coisa maravilhosa. Tu sabe que eu fiz um vídeo recentemente sobre essa questão da gratidão, mas não do enfoque como a gente estava acostumado,
era a gratidão no enfoque da espiritualidade. Aham. É muito interessante porque a neurociência, ela comprova que a gratidão exercitada, ela dispara no nosso cérebro uma rede complexa de neurônios que é chamada de sistema de recompensa. Aham. Quando tu te sente grato por alguma coisa, o cérebro nós temos dopamina no cérebro. Aham. Olha que coisa mais fantástica. Que é uma sensação de prazer que nós temos, um prazer físico. Nós temos o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do afeto. Então está comprovado que as pessoas que praticam a gratidão, elas são mais felizes. E é interessante como tu falou, né? Quanto mais a gente agradece, parece que a gente tem mais motivos, cada vez mais, para agradecer, porque as coisas fluem realmente. E essa lista de gratidão é fundamental. Ensinar as crianças, antes de dormir, a pensar em 3 coisas do seu dia, em que aconteceu, que foi bom. E mais do que isso, ensinar também a enxergar as coisas boas nos momentos ruins. Porque quando está tudo muito fácil, é tranquilo. Mas ensinar, mesmo nos momentos ruins, qual foi o aprendizado, qual foi a lição boa que a gente tirou daquilo ali. Isso é fantástico, ensinar a gratidão. Eu fui pegar um conteúdo que nesses dias eu fiz um programa e o programa foi sobre como tomar decisões inteligentes usando 3 engrenagens sistêmicas. E eu falo sobre o sistema de recompensa. E foi muito interessante. Eu até fiz um e-book, está lá no meu site, se quem quiser baixar. Tem acho que 12, 13 páginas. Ficou muito legal. E fala sobre todo esse sistema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Entrou um comentário aqui do William. Um abraço para o William. Ele disse o seguinte: qualquer relacionamento que temos, forma-se um vínculo energético, mesmo que não se pense nesses relacionamentos, quer seja afetivo ou não. O que a educação emocional sugere para se libertar dessas influências energéticas? Bom, a educação emocional, ela não trabalha essa questão de energia, né? Mas vamos pensar o que é energia, né? Os nossos pensamentos, eles são energias. A gente não se dá conta que para a gente ter uma emoção, a gente tem que ter tido antes um pensamento. Sim. É que a gente faz isso tão rápido que a gente não se dá conta, muitas vezes, quais são os pensamentos que vieram. Mas ninguém tem uma emoção sem ter tido um pensamento antes. Mesmo que não perceba esse pensamento, tu está dizendo? Mesmo que não perceba. Tem um gatilho. Esse gatilho que desperta essa emoção é um pensamento. E o pensamento é que gera essa energia. Então, o que nós temos que cuidar é a qualidade dos nossos pensamentos. Porque impedir o cérebro de pensar ninguém pode. É a função dele, a tarefa dele. Agora, cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, isso é tarefa nossa. Então, a gente quer melhorar energeticamente, começa a controlar, a verificar, inspecionar o que tu pensa. Porque a gente absorve muito o lixo alheio. Né? Seja na televisão, seja na conversa com outras pessoas, aquelas pessoas muito negativas que só falam em desgraças. Isso nos abala. Isso mina a nossa energia. Porque esses pensamentos vão ficar na nossa mente. Então, quer melhorar a tua energia? Verifica a qualidade dos teus pensamentos. Adorei o que tu falou isso, porque tu está validando o que eu vivo dizendo aqui. Porque hoje em dia está essa febre, né? Com a questão da física quântica. Eu tenho entrevistado muitas pessoas, né, que ensinam, que trabalham com a física quântica. E tá essa febre de vibrar positivo, vibrar positivo. O cara não consegue nem pensar positivo. Como é que tu faz para vibrar positivo? Eu digo que o seguinte: vibrar positivo é a versão 2.0 do ser humano. Tu ainda está, gente, no 0.5. Primeiro tu faz, vamos um degrau de cada vez, né? Então, a versão 1.0 é aprender a qualidade dos teus, a ter controle, ok? De qualidade, que eu estava agora ensinando liderança, aprender a ter controle de qualidade dos teus pensamentos.
Depois que você tem controle de qualidade para os seus pensamentos, aí você vai começar a ter controle de qualidade do quê? Das tuas emoções. Ok? Vê se faz sentido. Concordo. Aí, Concordo. bom, vou mais longe ainda. Deixa eu anotar aqui, ó. 1.0, 2.0 e 3.0. 1.0 é pensamento. Eu vou anotar, porque senão eu esqueço depois. Pensamento. O 2.0 é qualidade emocional. E o 3.0 é qualidade vibracional, qualidade energética. Faz sentido para ti? Concordo. Sim. Palavra de salvação. Olha, adorei isso aqui. Então, 1.0 é pensamento, 2.0 é... Eu posso dizer sentimento e emoção a mesma coisa ou não? Geralmente a gente usa como sinônimos. Tá. Emocional. E 3.0 eu vou chamar de vibracional. Olha, eu vou vender essa ideia para a galera da física quântica. Ok? Então, tu está dizendo para o William que a forma de parar de vibrar nessa frequência é voltar 2 degraus e ver a qualidade dos teus pensamentos e como que a qualidade desses pensamentos vai influenciar a qualidade das tuas emoções, dos teus sentimentos, e então tu começa a trabalhar essa questão vibracional. Concordo. É isso aí. Te mete com a gente. Vamos. Tá vendo? Olha só. O Marcelo mandou uma pergunta. Dan, fala... Como é que é, Dan? Você fala de reprogramação da mente? Podemos fazer isto? Existem instrumentos eficazes? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, gente, para o nosso intervalo. Nízia, vê se você acha que se a pergunta do Marcelo se encaixa com o nosso assunto. Se encaixar, a gente pode falar. Se não, a gente continua nas nossas perguntas. Ele quer saber se existem técnicas para isso? Para reprogramação mental? Isso, reprogramação mental. Podemos fazer isso? Existem instrumentos eficazes para reprogramação mental? Claro que tem. Maravilha. Então, ainda não. Sim. Tu responde para... Então, a Anísia vai responder para a gente, Marcelo, depois da nossa próxima música. We're gonna go with song number 2. A gente vai ouvir agora, gente, Stand By Me, performed por Karen Gibson pelo Kingdom Choir, no casamento real que aconteceu algumas semanas atrás. Então vamos ouvir agora Stand By Me. Gente, você sabe que eu não posso tocar, senão eles me bloqueiam, tá? Então, se você quer ouvir as músicas, o programa na íntegra com as músicas, você precisa ir no site da rádio, lá você consegue ouvir tudo, tá bom? Obrigado pelos comentários de vocês, obrigado Marcelo por mandar pergunta, obrigado William, obrigado a todo mundo que está participando e enviando seus comentários. A Anísia é muito querida, né, gente? Essa mulher é maravilhosa. Que bom poder falar sobre isso. Eu estou super feliz. Foi muito legal no Brasil. Foi muito legal mesmo. Muito bacana. Eu fiquei naquela região ali de Barueri e conheci umas pessoas incríveis. Semana que vem eu volto, na terça-feira. Eu saio daqui terça-feira de noite. Chego em Porto Alegre na quarta de manhã cedinho. Quarta-feira à noite eu vou... Deixa eu ver que dia é quarta. Deixa eu abrir o calendário. Isso. Quarta-feira de noite eu vou estar... Que é dia 1º de agosto. Ok? Eu vou dar uma palestra no Centro Espírita Jardelino Ramos, lá em Caxias. Vai ser muito legal. Eu acho que eu vou falar sobre o planejamento de vida, mas o planejamento que nós fizemos antes da nossa existência. Eu quero falar sobre o planejamento da nossa entrada aqui na vida e também o planejamento que nós fazemos para a nossa saída. Porque muita gente não sabe, mas nós planejamos, assim como nós planejamos a nossa entrada aqui na Terra, nós também planejamos a nossa saída. Eu quero falar bastante sobre isso. Vai ser muito legal. E também lá eu quero fazer uma meditação de volta para casa. Deixa comigo, vai ser muito legal. Isso vai ser no dia 1º, na próxima quarta-feira à noite, em Caxias do Sul, lá no Centro Espírita Jardelino Ramos. Eu tenho que ficar prestando atenção para não passar o tempo.
Aí de Caxias eu vou direto a Brasília. Então no outro final de semana, daqui a uma semana, sexta, sábado e domingo, eu tenho uma imersão em Brasília. De Brasília eu vou para Uberlândia. Aí eu volto a Caxias, porque dia 11 de agosto eu tenho o meu treinamento Mudança Positiva em Caxias do Sul. Vai ser muito legal. E eu mudei um pouco o formato do Mudança Positiva, porque eu vou inserir 3 meditações. E a volta para casa e a meditação do perdão, que nós fizemos algumas vezes juntos, eu estou inserindo dentro do treinamento, porque ficou muito forte. Aí vou para São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Venâncio e tudo mais. Deixa eu ver se está. Marisa, qual o Face ou website do Dan? Marisa, o meu... Peraí. Maravilha, gente, que música linda. Quem não assistiu esse casamento, né? Quem não ficou com inveja dele ou inveja dela? Eu também quero estar lá. Quem não ficou com inveja dele ou com inveja dela, levanta a mão. Daí eles vão me criticar. Porque não, mas a gente não deve sentir inveja. Não deve, ok? A gente não deve muita coisa, mas a gente sente, ok? Ai, ai. A Marisa de Mello, um beijo para a Marisa, perguntou qual é o Face ou o site do Dan. O Face do Dan é esse aqui, onde está o vídeo, Marisa, o Dan Wilmes, ok? E o site é www.mudancapositiva.com. A Marisa disse, assisti e fiquei com inveja. Marisa, eu também, Marisa. Queria estar lá, sabe? Eu, na minha situação atual, eu queria estar no lugar dele ou no lugar dela, já não me importava, o negócio era estar lá. Ai, ai. Gente, agora são 9h07, você está ouvindo a Positivo Extremo Rádio. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Estamos ao vivo com os nossos estúdios lá em Miami. Que delícia! Estou conversando com essa mulher incrível, a Nízia, lá de Porto Alegre. E ela está nos dando uma aula maravilhosa sobre alguns conflitos existenciais. E antes do nosso intervalo, entrou uma pergunta dos nossos ouvintes sobre como que nós melhoramos a nossa frequência vibracional. E a resposta é, volta 2 degraus, trabalha a tua qualidade dos pensamentos, trabalha a tua qualidade das emoções, dos teus sentimentos, então tu começa a trabalhar a tua qualidade vibracional, ok? Nós estamos 24 horas no ar, sempre ligadinhos contigo. Agora nós vamos voltar para a nossa convidada maravilhosa, e o Marcelo, antes do intervalo, fez uma pergunta sobre se existem ferramentas, ok? Sobre como trabalhar essa reprogramação mental, ok? O Marcelo continuou, Nízia, ok? E ele fez mais um comentário. Ele disse o seguinte: existem muitos antagonismos, acho que é assim que se fala, no modo de pensar e refletir. Eu vejo 2 experiências que ocorrem na mente: sistema de recompensas e a culpa. Então tem o sistema, ele está falando do sistema de recompensas e a culpa. Tá, mas uma coisa de cada vez. Vamos só focar numa para não ficar estranho aqui. Tá bom, Marcelo? Então, tu quer responder a primeira pergunta do Marcelo, Nízia? Sim. Essa reprogramação que o Marcelo fala é o que a gente chama de trabalhar as nossas crenças. A pessoa, se ela não tiver consciência, se ela não acreditar que ela é uma pedra preciosa, ela vai continuar a agir como se ela fosse uma simples pedra de jardim. Um cascalho, né? Exato. O acreditar é que faz essa reprogramação mental. Inclusive, isso é apoiado pela ciência. O biólogo Bruce Lipton, que foi um dos precursores do conceito da epigenética, que mostra que inclusive as nossas doenças, nós não somos mais escravos da genética. Nós podemos modificar, ativar
determinados genes ou desativar genes pela nossa percepção. Olha que fantástico isso, né? Fantástico isso. Né? Tu pode ter o gene de determinada doença e tu nunca ativar esse gene por causa da tua percepção, uma percepção correta, uma percepção de trabalhar teus sentimentos de raiva, teus sentimentos de culpa, enfim, esses sentimentos, né, essas mágoas do passado. Mágoas do passado e culpa é o que mais desperta os nossos genes. Então, essa reprogramação mental é trabalhar essas crenças, trabalhar essas emoções densas. E você está dizendo que quando nós trabalhamos isso, nós estamos alterando a genética que nos foi concedida? Não é alterando a genética, mas tu tem o poder de não ativar. Não ativar. Essa genética. Uhum. Né? Inclusive, o próprio Bruce Lipton, ele cita aquele caso recente da Angelina Jolie. Ela não precisava, segundo a interpretação do Bruce Lipton, ela não precisava ter tido essa atitude tão radical. Se ela tivesse o olhar para a sua percepção, trabalhasse as suas emoções, a forma como ela enxerga as coisas que estão relacionadas a isso, ela poderia nunca ter despertado esse gene, embora tendo ele. Sim. Engraçado, interessante tu falar isso, porque tu nunca fez meu curso, né, o Mudança Positiva? Não tive essa oportunidade. O curso ele é baseado na ciência da felicidade, na psicologia positiva, na inteligência espiritual. Eu trabalho muito em inteligência espiritual e a inteligência emocional e muitas outras. É uma mistureba. É tudo que serviu na minha vida. Eu escrevi um livro e está aqui no curso. Eu abri na página 10, onde eu fiz um curso que se chama A Ciência da Felicidade. E uma das grandes precursoras desse trabalho da ciência da felicidade, professora em Harvard e em muitas outras universidades, é a Sonja Lyubomirsky. E ela foi minha professora. E nos trabalhos dela, estudando felicidade por mais de 20 anos, ela descobriu o seguinte: ela descobriu que 50% da nossa felicidade não é nossa. O que eu estou querendo dizer com isso? A minha interpretação é 50% de quem nós somos não somos nós. Ou seja, vem da nossa genética. E aí é que tá. A gente pode... E eu adorei que tu falou, a genética tá ali. A gente pode acionar ou não, usar ou não. E ela disse o seguinte, ela diz que nós não temos um controle sobre essa genética até que a gente traga para a consciência. Ok? E aí então nós começamos a agir através de comportamentos para alterar essa genética. Então ela usa realmente a palavra alterar. Talvez, mas eu gostei do que tu falou, para não acionar. Só que os estudos indicam que já uma vez que você faz esse processo, os teus filhos ou as próximas gerações tendem a receber uma genética melhorada. Então, é como se você fosse limpando aquelas coisas. Talvez você ainda sofra as consequências, vai sofrer a consequência, porque ainda está no teu sistema. Mas você está anulando de tal forma que na continuação da tua árvore genealógica já não vai mais aparecer, né? Faz sentido eu dizer isso? Faz sentido. É interessante porque esse conceito da epigenética, ele, como surgiu numa experiência em laboratório, que eu achei fantástica. Eles estavam fazendo experiência com ratinhos e eles modificaram a alimentação das ratas que estavam gerando, né? Estavam grávidas. E o que eles perceberam é que com a mudança de alimentação, esses ratinhos nasceram com um pelo diferente e mantiveram essa cor de pelo diferente. E até então se dizia o que? A cor de pelo é genético, é DNA. Tá? Mas como assim modificou a cor
Então tem alguma coisa externa que pode modificar a genética? Até uma alimentação pode modificar. E dirá a nossa percepção, né? Eu trabalho porque ela quebrou nos estudos dela, não somente dela, mas de outras pessoas que trabalham na ciência da felicidade, que disseram que a felicidade vem de 3 áreas, que 50% é genética. Algumas pessoas não concordam com os números, tá? Mas eu vou falar os números que eu aprendi da pesquisa deles. Sim. Que 50% é genética, 10% é circunstância e 40% é comportamento. Mas olha só o que eles falam olha só o que eles falam que é comportamento. Aí que é interessante. Na opinião deles, comportamento eles traduzem como internal state of mind. E internal state of mind quer dizer o teu estado interno da mente. Então, olha só como esses caras são incríveis. Na opinião deles, o teu estado interno mental é o mesmo que comportamento. E a gente ainda achando que comportamento é físico, né? Mas não, o teu estado interno mental é comportamento, porque eles já não estão mais naquela suposição de que o que acontece na minha mente não posso fazer nada. Porque o Cury já ensina, o Cury fala sobre esse palco mental e nós nos tornarmos os diretores e os atores principais desse palco mental, né? Eles já estão dizendo que isso é o básico. Sabe, né, que é interessante essa questão que tu levantaste, porque isso é um conceito muito antigo que a gente aprendeu na escola, que a gente nascia com determinados números de neurônios e que o nosso cérebro era imutável, que ia só se desgastando ao longo da vida. Verdade. Esse conceito já não existe mais. A neurociência comprova a plasticidade do nosso cérebro. Ele está sempre se modificando e sempre aprendendo e sempre alterando essas conexões. O nosso cérebro não é o mesmo. Quando a gente terminar essa live, já não é mais o mesmo do que quando nós começamos. Ele está sempre em alteração. Então, tu imagina tu poder modificar a estrutura física do teu cérebro com essa mudança de atitude mental. Isso é fantástico. E tu sabe que agora a gente vai... O Deepak Chopra, ok? Em uma palestra que ele deu nesses dias no TED, em Nova York. Eu adoro ouvir aqueles TED Talk. Adoro ouvir os TEDs lá. E ele foi mais longe. Tu falou agora do cérebro se modificou. Ele disse que o nosso corpo... Olha, gente, olha só. Que o nosso corpo, ele também se altera. Que a cada 3 semanas, todo o nosso corpo se renova. Incrível, né? E ele disse, olha, as pessoas que vocês eram quando vocês caminharam pelo Central Park, ou aqui porque foi em Nova York, as pessoas que vocês eram ao caminhar pelo parque e ao chegar aqui, e agora estar me ouvindo, não são as mesmas. Bilhões e bilhões de células que estavam no teu corpo não estão mais, elas já se renovaram. Maravilha, né? Incrível, né, gente? E a gente aqui achando que a gente morreu, que a gente nasceu assim, a gente vai morrer assim, mesmo que tu queira, mesmo que tu seja cabeça dura, que tu seja aquele osso duro de roer, esquece, meu filho, tu já não é mais. Nós nunca vamos... Ou aquela velha história, pau que nasce torto nunca se endireita. Se isso fosse verdade, gente, eu estaria ferrado. Isso não existe mais. Graças a Deus, né, Dan? Graças a Deus. Esse conceito já não existe mais. Graças a Deus. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. A Marisa de Mello perguntou se nós estamos nos Estados Unidos. Eu estou em Stuart, na Flórida, Marisa, conectado com os estúdios em Miami, e a Nízia está em Porto Alegre. Qual o clima em Porto Alegre, Nízia? Muito frio. Eu estou indo para aí, não quero frio. Está muito frio. Felizmente não está chovendo, hoje deu uma trégua. Thank God. Bom, aí uma pergunta que eu quero falar contigo agora é por que as pessoas têm aquela impressão de que a felicidade nunca chega para elas?
Tu falou na ciência da felicidade, só para te falar uma coisa interessante, a Universidade Federal de Santa Maria é a segunda universidade pública do país a oferecer a disciplina sobre felicidade. Olha que interessante. Eu tenho que conversar com eles então. Já estão chegando. Sabe, tu conhece alguém lá que eu poderia entrevistar sobre esse assunto? Não, eu posso dar uma verificada. Eu adoraria, né? Universidade Federal de Santa Maria. A primeira foi a de Brasília. Eu conheço muita gente em Brasília, posso conversar em Brasília também. Isso. Meus amigos e minhas amigas, atenção, você que está em Brasília me ouvindo, e semana que vem vai estar na minha imersão, ou mesmo que não esteja. Se você sabe com quem eu poderia entrevistar em Brasília, dentro da universidade, ok? Que trabalha a felicidade, por favor, me manda um WhatsApp, ok? Adoro essas coisas. Vou procurar então, Universidade de Santa Maria e Brasília. Obrigado, Nízia. Se tu souberes de alguém, querida, e tu puder me colocar em contato, eu vou agradecer muito. Então vamos lá. Por que as pessoas têm essa ideia de que a felicidade nunca chega para elas? Bom, eu primeiro, porque as expectativas dessas pessoas estão num patamar muito alto. Aquilo que a gente tinha conversado antes, né? A expectativa está muito além da realidade. A felicidade depende muito de como a gente encara e como a gente aceita o fluir da vida, né? Ter também a consciência de que a vida tem esses altos e baixos. Porque tem pessoas que perseguem a felicidade a todo custo e não aceitam momentos de tristeza, não aceitam momentos de frustração. Isso é totalmente incoerente, né? Isso não é real. Não é real. Então, primeiro, verificar qual é a percepção que essa pessoa está tendo desse processo de felicidade. Será que ele está condizente com a realidade? Ou será que ela está com expectativas muito altas? Né? Porque, certamente, se a expectativa dela está muito alta, ela vai se frustrar. E isso vai deixar ela infeliz. E o que a gente poderia dizer para essas pessoas? Assim, existe eu sei que, eu peço até desculpas, viu? Mas existe existe alguma receita mais prática para começar, não para resolver, porque a gente não pode querer fazer, bote 2 kg de açúcar, 1 kg de farinha, 2 ovos, mexa, bota no forno por 40 minutos e tu vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu não acredito nessas receitas assim, sabe? Mas eu acredito que é assim, formas mais práticas, ok? Metodologias mais interessantes que ajudam a acalmar. Aí depois tu começa o processo de melhoria. Bom, eu sugiro que a pessoa comece a fazer a sua lista de gratidão. Isso é fantástico. Para ela focar nas coisas boas. E começar a dar valor às coisas simples da vida. Que a gente não percebe. Como tu citaste, né? Olhar para o mar, olhar para a natureza. A gente está sempre passando naquela correria no dia a dia, a gente não dá mais importância para essas coisas simples. Ter esse novo olhar nos ajuda a ver como nós somos privilegiados, como nós temos coisas para agradecer. Em primeiro lugar, eu acho que fazer a lista da gratidão. Sabe, o cérebro ele não consegue se focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Simultaneamente, mas ele para uma para olhar a outra. Então, se nós estamos sempre olhando as coisas ruins da nossa vida, nós estamos colocando toda a nossa energia, todo o nosso foco mental nas coisas ruins. E o nosso cérebro não vai conseguir enxergar as coisas boas. Quem é que vai ser feliz enxergando só coisas ruins? Não dá. Então, muda o foco. Muda o foco. Começa a focar nas coisas boas. Começa a agradecer as coisas que tu tem, que tu faz naturalmente essa inversão desse processo. É mudança de foco. Isso a gente trabalha muito. Mudança de foco para ansiedade.
Basta a gente fazer um teste agora rapidinho. As pessoas que estão nos ouvindo, olha rapidinho ao seu redor e procura quantos objetos na cor vermelha encontra. Vermelho. É verde. Nada Qualquer, ainda, vale pera aí. Qualquer tom, vale qualquer tom, variação de vermelho. Ah, lá, pode ser coisa escrita? Agora já vi um vermelho lá. Pode. Já vi mais um ali. Tá, beleza. Viu? Agora fecha os olhos e me diz quantos objetos tu viu na cor azul. Calma, segura o tchan. É o seguinte, mas eu sei onde é que eles estão, porque é a minha cor favorita, então eu não vi eles, mas eu posso dizer onde eles estão. Ok, mas olha só, eu pedi que olhasse tudo ao redor. Os teus olhos olharam tudo. Mas porque tu estava focado só numa cor, tu teve a sensação de perceber só ela. Sim. Isso é a questão do foco. A gente percebe todas as coisas, mas a gente só foca em uma. A pessoa que está sempre focando na desgraça, na tristeza, é isso que ela vai ver o dia inteiro. Porque, embora ela está olhando para outras coisas boas na vida dela, mas ela não está focando. Então essa é a primeira receita. Muda o foco. Começa a olhar as coisas boas que tem. Começa a agradecer por essas coisas boas. Porque a gente vai doutrinando, e bem como tu falou, a gente vai disciplinando a nossa mente. Vai entrando de novo, né, vai melhorando a qualidade dos teus pensamentos, tu vai tendo mais sentimentos positivos, tu vai entrando numa outra frequência energética, tua vida vai melhorando. E engraçado isso, porque tu falou a palavra ansiedade, né? Tá todo mundo muito... É muita ansiedade, tá todo mundo querendo tudo para... Uma vez eu li uma frase, eu uso muito essa frase, que entre o plantar e o colher existe o regar e o esperar. A gente tem que aprender a puxar o freio de mão, né? Nós precisamos entender, gente, que a mortalidade é que nós estamos hoje vivendo muito mais do que viveram os nossos pais, do que viveram os nossos avós. Muitos de nós vamos viver mais de 100 anos. Então, nós temos muito tempo para fazer muitas coisas aqui na Terra. E existe essa ideia de que aos 25 eu preciso saber, aos 20 eu preciso saber quem eu sou, aos 25 eu preciso ter uma carreira de muito sucesso, aos 30 eu preciso ser milionário, aos 35 eu estou me aposentando. Vai fazer o que por 70 anos, pro resto da tua vida? Nada. Então, e as pessoas têm essa ideia de que eu cheguei aos 40 e não, ou aos 50 ou aos 60 e eu não estou vivendo a vida que eu gostaria. Acabou, gente, acabou de começar. Então, nós vamos viver muito mais. E tem uma pesquisa da ONU muito interessante que diz que as pessoas que nascerem daqui 20 anos, vão morrer com no mínimo 150 anos. Imagina que loucura. Uau, olha só. Uau. Isso aí é a questão do imediatismo, né, que rege hoje até as relações humanas, né? Sim. Tudo é rápido, tudo é para ontem. A tecnologia está fazendo com que a gente estimule muito esse imediatismo. E as crianças não têm mais essa noção, né? O próprio Mário Cortella fala que as crianças não têm mais essa noção do tempo que se prepara uma refeição, aqueles domingos em família, onde eles cozinhavam, né? Ele até cita o processo onde as famílias se reuniam para fazer a pamonha. As crianças não têm mais essa noção. Então, parece que é tudo fast food, né? É tudo rápido. Coloca o cartão na máquina, sai dinheiro. Quer dizer, que facilidade, né? Não precisa trabalhar para isso, né? Então, esse imediatismo é que está fazendo isso. Olha que interessante esse exemplo, né? Coloca o cartão na máquina e sai dinheiro. Não precisa trabalhar por isso. E aí talvez venha aquelas muitas que a gente vê hoje, muito interessante isso, essas pessoas com essa ideia
E olha, vou te dizer uma coisa, eu tenho pavor de gente assim. Nízia, é uma dificuldade. Eu não tenho antipatia por muito tipo de gente, mas tem um tipo de gente que eu tenho uma antipatia. E eu nem me mando inbox, gente, porque eu não preciso trabalhar isso, que eu já estou bem resolvido com as minhas antipatias. E a minha antipatia é eu não suporto gente que acha que o mundo deve alguma coisa para eles. O vitimismo, né? Ou que tem que cair do céu, ou que tem sempre alguém devendo alguma coisa, ou precisando fazer um favor para a pessoa. Eu não suporto gente assim. É impressionante. Não se dão conta de que são elas mesmas que atraem essa situação que estão. Não é culpa do outro, né? Não é culpa do outro. Eu tenho mais uma pergunta. Já nós estamos partindo para os nossos últimos 19 minutos de programa. E a pergunta é, muito rápido, sobre ansiedade existencial. Que é esse medo da solidão, é o medo do amanhã, é o medo de conhecer lugares novos, viagens. Eu quero que a gente fale um pouquinho sobre isso. E eu lembrei agora de uma amiga minha de Lajeado. Um beijo para a Lu. Beijo, Lu. A Lu está sempre nos ouvindo. E ela não viajava por medo de avião, medo disso, medo daquilo. E o marido também com medo de avião. E pessoas extremamente cultas, o esposo é médico, são pessoas que têm um poder aquisitivo fantástico para viajar, mas no entanto não viajavam de avião por causa disso. E eles queriam muito vir aqui para os Estados Unidos e eu fiquei pegando no pé deles e eles vieram. E acharam o máximo. Sabe? Se divertiram muito, muito, romperam aquela barreira. Então, o que tu pode nos falar sobre essa ansiedade que as pessoas estão vivendo e esse medo todo? É interessante isso que tu falou, porque medo se enfrenta, né? Medo tem que enfrentar. Não tem outra forma de vencê-lo. Mas essa ansiedade, ela tem muito a ver com aquilo que a gente falou de crença de capacidade. Porque imagina só, o que é a ansiedade? É um sentimento que a gente tem quando olha para o futuro. Mas geralmente a gente está antevendo um cenário desastroso. A gente nunca olha para o amanhã achando que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir resolver, que eu vou viajar e vai ser tudo bem. A pessoa já usa o seu pensamento mais precioso, que é o que o Augusto Cury chama de pensamento antidialético ou pensamento criativo. Em vez de ela usar esse pensamento que é natural para algo bom para ela, ela utiliza esse pensamento para algo ruim, gerando sentimentos horríveis. Agora, tu imagina uma pessoa que já tem internalizado a crença de que ela não é capaz. Sempre precisava, recebeu tudo pronto, não precisou fazer. Agora ela é um adulto, internalizou essa crença e ela vai pensar no dia de amanhã. O dia de amanhã é novo, o novo nos assusta naturalmente. Agora, se eu não tenho a crença de que eu sou capaz de enfrentar problemas que vão vir, ou de o que vai acontecer num país novo, numa cidade nova, se eu não tiver a crença de que eu sou capaz de enfrentar, vai me dar um medo terrível. Né? O medo da solidão nada mais é do que isso. E o medo da solidão ainda passa por um outro viés. As pessoas acham que ela precisa de um outro ser para que possa lhe completar. Sim. Isso é um grande engano. As pessoas têm que estar bem consigo, a sua autoestima alta, ela tem que se sentir capaz, ela tem que estar bem, ela tem que ser a sua melhor amiga. Ela tem que ser uma boa companhia para ela. O que vier a mais, soma, mas não completa. Não é uma bengalinha emocional. Sim. Ela precisa de estar do lado de alguém para não se sentir só. Porque isso é em verdade. Tem muitas pessoas que se sentem sozinhas, acompanhadas de um monte de pessoas. Eu já me senti extremamente sozinho, cercado de gente. O sentimentozinho miserável. Isso é um sentimento que tem que ser trabalhado de dentro para fora.
Não é quando o meu exterior mudar que aqui dentro vai mudar. É o contrário. Deixa eu te fazer, eu quero ler um comentário, eu quero que o William, porque eu quero passar essa pergunta para ti, que eu achei super interessante, mas eu quero que ele me explique um pouquinho melhor. O William Fonseca disse o seguinte, em um vídeo, Sadhguru, acho que assim que se fala, Sadhguru, em um vídeo de março de 2014, ele afirma que 70% das doenças são influências externas. Daí ele pergunta como a educação emocional pode lidar com isso. A minha pergunta para o William é, tu sabe dizer, William, essas influências externas, que tipo de influências são? Tu pode digitar para completar um pouco mais a pergunta, porque eu achei super interessante. Interessante. Quando tu ficava falando, Nízia, sobre essa questão até da ansiedade, e essa que está ligada com a crença da capacidade, é isso que tu falou, né? Sim. Eu lembrei de uma situação... A ansiedade está muito relacionada a isso. Isso, que a ansiedade está relacionada com essa crença de capacidade. Eu fui para um momento que eu vivi recentemente, eu fui a um lugar dar um treinamento, e o treinamento era de 2 dias. E na minha crença, olha só, na minha crença de capacidade, o primeiro dia eu tinha um domínio, na minha crença, antes do treinamento, é o seguinte... que o primeiro dia é o dia que eu tenho maior domínio. Aquele conteúdo eu dou de olhos fechados embaixo d'água. Então, isso não precisa de nenhum dos braços. Então, ou seja, na minha expectativa, o primeiro dia seria fenomenal. O segundo dia, a qualidade do meu desempenho iria cair, porque eu não tenho tanto domínio assim, e eu tenho mais domínio do primeiro dia de conteúdo. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui para o treinamento e o primeiro dia foi uma merda. Não quer dizer que foi tão ruim assim, mas como a minha expectativa era super alto, eu esperava que o meu desempenho no primeiro dia seria 10. E o meu desempenho eu me dei um 7,5, 8. Porque aconteceu toda uma questão logística que não dependia de mim e que não aconteceu. Mas como eu estou ali na frente, parece que era eu, mas não era eu. Mas o que acontece, então, isso influenciou muito o meu desempenho. Eu terminei o treinamento, fui para o hotel muito preocupado, porque eu pensei, meu Deus, se o primeiro dia que deveria ser um 10, eu fui um 7,5, amanhã minha vida acabou. Sim. E eu trouxe isso para a consciência e eu comecei a conversar com isso. Eu fiquei acho que uns 45 minutos tendo esse diálogo interno. Aí eu pensei o que eu poderia fazer agora dentro das minhas possibilidades. E a primeira coisa que veio na minha mente, eu vou meditar. Então o que eu fiz? Eu coloquei a minha musiquinha de meditação e eu deitei na minha posição que eu gosto. E nas minhas meditações eu pedi para ser levado, como as pessoas que me seguem já estão acostumadas com essa linguagem, eu pedi para ser levado para um lugar seguro, e nesse lugar seguro que fosse acionado no meu inconsciente todos os recursos necessários para que o próximo dia eu tivesse um desempenho extraordinário. E o que eu fiz? Eu fui dormir. Porque não era questão de eu passar a noite estudando, eu não podia me desgastar fisicamente e nem emocionalmente, eu dormi. Acordei super tranquilo. E como que foi o segundo dia? Foi fenomenal. Então, gente, por que eu estou compartilhando isso? Porque nós temos esses recursos. O que nós precisamos é ter a inteligência suficiente para acalmar essas crenças, para acalmar essa loucura e ir à fonte desses recursos. Como é que tu vê essa experiência? Faz sentido para ti? Claro, faz sentido, porque o que tu evitou, né, com essa meditação, com esse processo, é que tu interrompeu o que a gente chama de espiral descendente de um pensamento ruim. E isso a gente tem que se dar conta, porque tu tem aquela percepção, aquele receio, né? Meu primeiro dia já não foi 100%, imagina o segundo. Ali é o pensamento. Se tu não interromper esse pensamento,
tu vai entrando naquela espiral cada vez mais, se aprofundando, descendo mais, né? Mas e se? E a gente fica naquela... E enlouquece. Né? Não, eu já venci essa fase, porque eu era campeão, eu era campeão em criar cenário ruim. Cruzes! Exato! Mas é isso que gera ansiedade, Dan. É isso que tu falou, é brilhante. Isso é o que eu ensino mesmo às pessoas. Nem que seja 5 minutinhos. A meditação não precisa ser aquela coisa, como as pessoas têm a ideia de que falam em meditação, parece que é um monge budista. Não. É acalmar a tua mente. Fica ali prestando atenção na tua respiração ou curtindo uma música. É focar a mente em algo presente. Isso já acalma. Respiração profunda. Quanto mais oxigenar o sangue. Sabia que depois de uns 5 minutinhos em que a gente pratica isso, com bastante oxigenação no cérebro, nós ficamos mais criativos para encontrar solução para os problemas? Sem dúvida. E sabe, trazer para o nosso lado espiritual, entender que nós somos esse ser espiritual vivendo dentro desse corpo. E que à noite, quando nós dormimos, há essa desconexão, ou seja, nosso espírito sai do nosso corpo e ele vai buscar recursos, ok? Que nós conscientemente não conseguimos. Então, por que tu não quer estar no controle? Essa mania de controle. Vou ser sincero, eu não quero que essa carcaça, que essa ossada que me leva para cima e para baixo esteja no controle. Eu sou muito grato a ela, tenho um bom relacionamento com o meu corpo, mas eu não quero que o meu corpo esteja no controle, porque toda vez que meu corpo está no controle, eu faço besteira. Eu como demais, eu bebo demais, eu faço outras coisas que não devo fazer. Por quê? Porque o meu corpo está no controle. Eu não quero o meu corpo no controle. Eu quero que meu espírito esteja no controle, entendendo que não vive sem o outro. Aqui na Terra, o meu espírito não vive sem o meu corpo e meu corpo não vive sem meu espírito. Mas eu quero que meu espírito tenha mais influência, porque ele tem mais conhecimento. Nícia, minha querida, lindo, né? Lindo isso. A espiritualidade é o caminho da paz, né, Dan? Uhum. É o caminho. O William continuou. Então eu vou fazer a pergunta do William. Pode falar, desculpa. Tá. Não, diga. O William disse o seguinte: em um vídeo Sadhguru de março de 2014, ele afirma que 70% das doenças são influências externas. Ele pergunta: como a educação emocional pode lidar com isso? Aí eu perguntei para ele o que ele quer dizer com essas influências externas, e olha o que ele respondeu, aí que eu fiquei mais confuso. Ele disse o seguinte, o comentário saiu, deixa eu ver se eu consigo, não, deixa eu ver se eu consigo, peraí, deixa eu voltar aqui com o dedinho, pronto, ele diz que essas externas têm a ver com os pensamentos e emoções. Aí é que tá, como assim? Como é que pode pensamento e emoção ser algo externo? Pensamento e emoção não é algo interno? Eu acho que o que ele está querendo dizer são influências sobre o corpo físico. Aham. Não externo, né? Fora, alheio. Mas como o corpo físico é influenciado pelos nossos pensamentos e emoções. Eu acredito que é isso que ele está se referindo. Porque isso é a doença psicossomática. Aham. E realmente as doenças é só... O que é um sintoma? O sintoma da doença é um grito de alerta, né? Que a mente, a nossa alma está dando através do nosso corpo. A gente não está enxergando determinadas coisas e que precisa ter um alerta. O alerta é a doença. É como se o corpo dissesse assim, olha para cá, tu está fazendo alguma coisa errada. Cuida do que tu está pensando, cuida dos teus sentimentos, porque isso está afetando o teu corpo. Por exemplo, a pessoa que está sempre remoendo o passado, sempre com aqueles sentimentos de culpa, de mágoas, o que ela vai gerar no corpo físico? Além de ansiedade, insônia, depressão. Né? Aí o que ela vai? Ela vai procurar recursos para medicar sintomas. Ela só vai suprimir sintomas, mas ela não resolveu a causa.
Então, a educação emocional e existem outras terapias que trabalham com isso, para a gente resolver a causa. No momento que tu trabalha a causa, naturalmente o teu corpo para de ser agredido, digamos assim, e ele acaba se curando naturalmente. Pessoas que passam por uma perda terrível, né? Às vezes um parente que a gente perde, uma pessoa muito querida, e ela fica naquele processo de luto por muito tempo sem procurar ajuda, ela desencadeia um câncer. Então, aí sim, é isso que eu acho que o William está se referindo. Que ele diz 70%, eu atribuo até mais, viu? Porque o nosso corpo, ele recebe essa influência dos nossos pensamentos. Tu sabe que é interessante, né? Eu observo que eu estava falando com a minha irmã ontem sobre isso, de que o nosso corpo, ele é o filtro. Ele tem muitas utilidades, ok? E eu, por exemplo, em dezembro eu tive um problema bem grave de saúde, fui para o hospital, foi uma confusão só. E eu falei para minha irmã, aquilo para mim foi um grande despertar. Foi um grande despertar. Então, eu vejo hoje em dia doenças como às vezes até um presente para ter um despertar, porque o mundo espiritual está gritando contigo e tu não consegue ouvir. Aí o que acontece? Ou o teu corpo, o teu espírito, ele está tentando se comunicar com o teu corpo e o teu corpo não consegue, o material não consegue ouvir. E às vezes parece que ele tem que dar essa chacoalhada. Exatamente. Definiste muito bem. E aí vem a doença, né? É essa chacoalhada, né? Interessante isso. Olha só, nós temos 3 minutos, ok? Minha querida, nesses 3 minutos, em 1 minuto eu quero fazer um bate-bola contigo, mas daí é no minuto final, onde eu faço perguntas e você tem alguns segundos para responder o que vem na tua mente. Eu faço um tópico e você fala, mas não é agora, daqui 2 minutos. Faça as tuas considerações finais, minha querida, por favor. Querido, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de falar sobre esses assuntos tão interessantes e que ajudam tantas outras pessoas, né? Eu acho que essa é a minha missão de vida, é ajudar outras pessoas. E eu encontro tanto em consultório, em trabalho, né, diariamente com essas programações negativas, com essas crenças limitantes. E eu já tive o privilégio de conseguir interromper essas crenças, esse ciclo de crenças, porque eu atendo os pais, aí os pais trazem seus filhos, e é interessante como a gente consegue, né, interromper esse ciclo para que as próximas gerações não venham com essas crenças, né, recebam uma educação diferente. Então eu acho isso fantástico, interromper esse ciclo de crenças. E sabe que eu me deparei com um pensamento, como seria bom se eu pudesse voltar ao passado com meus filhos pequenos, mas levando toda a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje. Uau. Quanta coisa eu faria diferente, né, na educação deles, né? Me deu aquela vontade, né? E eu digo, pô, mas isso não é possível. Mas eu posso ajudar outros pais hoje a fazer isso. Pais que tenham crianças pequenas, eu posso ajudá-los a evitar, a formar essas crenças, interromper lá na base, né? E isso é o que norteia o meu trabalho hoje. Eu estou apaixonada por essa oportunidade de trabalhar com a educação emocional voltada para a educação infantil. Que legal. Trabalhar em escolas, ensinar os pais a esse trabalho, trabalhando na prevenção. Que lindo e é isso. isso que está me fascinando hoje. Muito obrigado. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Tem o meu site, www.nisiarogovski.com.br. Tenho a minha página no Facebook, Educação Emocional, Nisia Rogovski Educação Emocional. Enfim, tem LinkedIn, meu canal no YouTube, onde tem bastante vídeos para os pais nessa área de educação emocional.
Maravilha. Nós precisamos encerrar, mas antes eu quero bater o meu bate-bola contigo. Minha querida, olha só. Qual o propósito da vida? Eu acho que é fazer o bem a outra pessoa. O que tu acha sobre religião? Não entendi. O que tu acha sobre religião? Eu trabalho com o conceito da religiosidade, não religião. Okay. Grana? Todo mundo merece. Família? É o que a gente tem de melhor. Saúde? Mais educador. Saúde? Não entendi. Saúde. Isso. A saúde a gente sempre pode melhorar e todo mundo merece ter. Pecado? Pecado só existe na nossa mente. Sexo? É maravilhoso. Delícia. Perda de tempo? Perda de tempo. É não dar valor às coisas boas. Vida aqui na Terra? Não entendi. Vida na Terra? Vida na Terra é um aprendizado constante. E uma frase que define a Anísia? Uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho e pela sua família. Que delícia. Gente, você acabou de ouvir a minha querida amiga Anísia lá de Porto Alegre, essa mulher maravilhosa. E você está ouvindo a positivoextremoradio.com. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Estamos 24 horas no ar. E você fica agora com Humanos com Asas, com a maravilhosa Verônica Sanches, lá ao vivo do México. E hoje à tarde, às 2 da tarde, lembra? A minha querida amiga Isabel de Gonzalo está falando sobre a subir a frequência planetária. Você está ouvindo a positivoextremoradio.com. E nós encerramos esse programa maravilhoso com essa mulher maravilhosa, ouvindo I Surrender, by Hillsong. Gente, um beijo enorme, nós nos vemos na próxima semana. Um beijo grande, Dan, para todos os nossos ouvintes também. Maravilha, gente. Deixa eu tirar a rádio aqui e falar com a Anísia. Peraí. Eu não sei tirar. Eu vou desligar e depois eu ligo para ela de novo. Gente, um beijo enorme para vocês. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui ligadinhos com a gente. Obrigado a galera do Face por participar. Obrigado pelas conversas e pelos assuntos. Obrigado a todo mundo que enviou pergunta. Desculpa se eu não pude responder as perguntas de todo mundo, mas entrou um monte pelo Insta, pelo WhatsApp, aliás. Mas a Anísia é maravilhosa, né, gente? Um beijo, fiquem com Deus. E amanhã, se você não está no grupo Despertando para a Vida, corre ali e entre no grupo Despertando para a Vida. E tem lives amanhã, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.